Imagine estar em uma ilha minúscula e remota, cercada pelas águas geladas e furiosas do Atlântico Norte. Sua única companhia são mais 2 homens, e sua única missão é manter uma luz acesa para guiar os navios. Agora, imagine desaparecer dessa ilha sem deixar rastro. Esta é a história arrepiante do farol das Ilhas Flannan. Estamos em dezembro de 1900, nas Ilhas Flannan, um conjunto de rochas desabitadas na costa da Escócia. O farol, uma construção robusta projetada para resistir às piores tempestades, era operado por 3 homens experientes: Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur. O trabalho era solitário, mas eles eram homens do mar, acostumados com o isolamento e o perigo. No dia 15 de dezembro, um navio a vapor que passava pela área notou algo estranho e alarmante. A luz do farol, que deveria brilhar sem cessar, estava apagada. Isso era um sinal de problema sério. O capitão do navio registrou a ocorrência, mas devido ao mau tempo, a notícia demorou a chegar ao continente. A preocupação cresceu, e um navio de abastecimento, o Hesperus, foi enviado para investigar. Quando o capitão Joseph Moore chegou à ilha no dia 26 de dezembro, um sentimento estranho tomou conta de todos. A ilha estava silenciosa. Silenciosa demais. Ele soou a buzina do navio e disparou um sinalizador, mas não houve resposta. O mastro de bandeiras estava vazio e não havia sinal dos faroleiros nos pontos de desembarque. Um pequeno grupo desceu do navio para investigar. Ao se aproximarem do complexo do farol, o mistério só se aprofundou. Eles encontraram o portão de entrada do complexo trancado por dentro. As portas do farol também estavam fechadas. Quando finalmente conseguiram entrar, a cena era congelada no tempo e absolutamente bizarra. Na cozinha, uma refeição, provavelmente o almoço, estava intocada sobre a mesa. Uma cadeira estava virada, como se alguém tivesse se levantado às pressas. O relógio da cozinha e todos os outros relógios no local haviam parado. Era como se a vida tivesse simplesmente parado de repente. No quarto, as camas estavam desfeitas e tudo parecia normal, exceto por um detalhe crucial. 2 das 3 capas de chuva impermeáveis dos faroleiros haviam sumido. A terceira, pertencente a Donald MacArthur, estava pendurada no seu lugar. Isso era extremamente estranho. O tempo nas Ilhas Flannan era implacável e nenhum faroleiro experiente se aventuraria do lado de fora, especialmente durante uma tempestade sem sua proteção. Por que um deles sairia sem a sua capa e por que os outros 2 sairiam no meio de uma refeição? A investigação continuou e a peça mais intrigante do quebra-cabeça foi encontrada: o diário de bordo do farol. As últimas anotações eram perturbadoras e contraditórias. O faroleiro Thomas Marshall escreveu sobre uma tempestade terrível que começou no dia 12 de dezembro. Ele descreveu ventos como nunca tinha visto antes. Mencionou que James Duckett estava quieto e que Donald MacArthur, um homem durão e briguento, estava chorando de medo. A tempestade, segundo o diário, foi tão severa que os 3 homens rezaram juntos, encolhidos dentro da torre. A última anotação, datada de 15 de dezembro, dizia simplesmente: tempestade acabou, mar calmo, Deus está sobre tudo. O problema é que essas anotações não faziam sentido. Registros meteorológicos de toda a região da Escócia para aqueles dias mostravam céu limpo e mar calmo. Não houve nenhuma grande tempestade registrada entre os dias 12 e 14 de dezembro. Então, de que tempestade o diário falava? Seria uma tempestade localizada e tão violenta que não foi registrada em nenhum outro lugar? Ou algo mais sinistro estava acontecendo? A anotação sobre um homem forte, chorando de medo,
era particularmente chocante. O que poderia ter aterrorizado tanto esses homens experientes? Com o passar do tempo, várias teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu naquela ilha. A teoria oficial, e a mais aceita, é a da onda gigante ou onda anômala. A ideia é que, mesmo com um tempo bom, uma onda colossal e inesperada pode ter se formado e varrido a costa da ilha. Talvez um dos faroleiros tenha ido verificar algo no cais e foi pego pela onda. Vendo o colega em perigo, os outros dois teriam corrido para ajudar, sem tempo para pegar a capa de chuva, e também foram arrastados para o mar. Isso explicaria a cadeira virada, a refeição abandonada e a capa de chuva deixada para trás. O dano encontrado em um dos cais, com equipamentos de ferro torcidos, parece apoiar essa ideia. Mas essa teoria tem suas falhas. O cais danificado ficava a mais de 30 metros acima do nível do mar. Uma onda dessa magnitude seria um evento cataclísmico e extremamente raro. Além disso, por que a tempestade descrita no diário não foi registrada em nenhum outro lugar? Isso levou a outras especulações. Uma delas é a da loucura coletiva, o isolamento extremo, o som constante do vento e do mar. E as tensões entre os homens poderiam ter levado a um surto psicótico. Talvez uma briga tenha saído do controle. Alguns dizem que MacArthur e Marshall tinham um histórico de desentendimentos. Será que uma discussão terminou em tragédia, com os homens caindo ou sendo jogados no mar? E o último, em desespero, se jogou atrás deles? Isso poderia explicar a anotação sobre o choro e o medo. Talvez fosse uma metáfora para a tempestade emocional entre eles. E claro, como em todo bom mistério, não faltam as teorias sobrenaturais. A ilha tinha uma reputação de ser assombrada, um lugar místico. Alguns sugeriram que os homens foram levados por um monstro marinho, como uma serpente do mar, ou até mesmo abduzidos por alienígenas. Outros falam de fantasmas ou espíritos da ilha que não queriam ser perturbados. Embora fascinantes, essas ideias não têm nenhuma evidência para apoiá-las. O que realmente torna o mistério das Ilhas Flannan tão duradouro é a combinação de fatos concretos e detalhes inexplicáveis. A porta trancada, os relógios parados, a refeição intocada, a capa de chuva solitária e, acima de tudo, aquele diário enigmático que descreve uma tempestade que nunca aconteceu. Cada peça do quebra-coberta parece levar a mais perguntas do que respostas. O que assustou tanto esses homens? Foi a fúria da natureza, a fúria humana ou algo que nossa imaginação nem consegue conceber? Até hoje, nenhum corpo foi encontrado, nenhuma mensagem foi deixada para trás, exceto pelas palavras crípticas no diário. O farol foi reativado com novos guardiões, mas a lenda dos 3 homens desaparecidos nunca deixou a ilha. O silêncio que o Capitão Moore encontrou em 1900 ainda ecoa, um lembrete sombrio de que, às vezes, o mundo real pode ser mais estranho e assustador do que qualquer ficção. E você? O que acha que aconteceu no farol das Ilhas Flannan? Foi uma onda gigante? Uma briga que deu errado? Ou algo completamente diferente? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Se você gostou desse mergulho em um dos maiores mistérios marítimos da história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.